Salve amigos da Rednaf, de todas as redes de aprendizagem da Receita Federal do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre o Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional. Você já deve ter ouvido muito falar dessa sigla PERT. Pois é que já teve outros programas de regularização tributária de outros tipos de empresa. Mas nesse vídeo a gente vai falar exclusivamente sobre o PERT das empresas optantes pelo Simples Nacional. E a primeira pergunta que eu te faço é: o PERT do Simples Nacional é somente para as empresas optantes pelo Simples Nacional? E aí, parece óbvio, né? Pois é, mas a resposta é não. Ou seja, se a empresa já foi optante pelo Simples Nacional no passado, mas no momento ela não é mais optante, ela está encaixada em outros regimes de tributação, mas ela tiver débitos constituídos na época, na sistemática do Simples Nacional ou até mesmo do MEI, ela pode ser sim optante pelo PERT do Simples Nacional. Bom, e tem muitos outros detalhes sobre os débitos abrangidos pelo PERT do Simples Nacional, e a gente vai falar aqui sobre esse assunto com o Milton, do Centro de Atendimento ao Contribuinte da Lava. Beleza, Milton? Tudo bem, Denis? Beleza. E aí, o que a gente pode falar sobre os débitos abrangidos? Quais os débitos que podem entrar no PERT do Simples Nacional? Denis, basicamente podem entrar neste parcelamento os débitos até a competência novembro de 2017 e que venceram em dezembro de 2017. Legal. Podem entrar ainda débitos constituídos ou não e que participam ou não de um parcelamento e que estejam ou não em um parcelamento. Como assim? Você pode explicar um pouco melhor de que estejam ou não em um parcelamento? O que seria isso? Todos os débitos que estão dentro de um parcelamento convencional do Simples Nacional podem migrar para o PERT do Simples Nacional. O contribuinte pode fazer a desistência do parcelamento que está em andamento e incluir esses débitos na rotina do PERT, do parcelamento, com as regras do PERT, incluindo as suas reduções. Tem mais um detalhe, Denis. Os débitos podem estar constituídos ou não. Em relação aos débitos que ainda não estão constituídos, o contribuinte precisa entregar com no mínimo 3 dias de antecedência a declaração, seja ela o PG-DAS-D ou ainda a DAS-N-CIMEI, para constituir esses débitos e aí sim poder fazer a opção e a inclusão desses débitos no parcelamento do PERT. Entendi. Bom, a gente falou então sobre quais os débitos que podem ser abrangidos. E aí, o que mais que é interessante a gente falar aí, Milton? Bom, é importante, a gente falou o que pode, é importante a gente falar quais são os débitos que não estão abrangidos nessa sistemática do PERT. Sim. Simples Nacional. São os débitos que venceram a partir de janeiro deste ano, ou seja, inclusive os débitos da competência dezembro de 2017. Nós temos também, em relação aos sujeitos passivos com falência decretada, também as multas por descumprimento de obrigação acessória não ingressam nessa rotina. A contribuição previdenciária, aquela apurada em GFIP e paga com GPS, também não ingressa. E todos os demais fatos geradores que não estão abrangidos pelo Simples Nacional. Tá, legal, Milton. Você falou aí sobre os débitos abrangidos. Agora, se a empresa, por exemplo, quer aderir, então, ela tem os débitos abrangidos, ela quer fazer adesão ao PERT, o que ela tem que fazer? Basicamente, a empresa, na sistemática do PERT do Simples Nacional, deve recolher 5% a título de antecipação, dividido em 5 parcelas. Vale lembrar que esse 5% incide sobre o valor consolidado da dívida sem reduções. Então ele vai pagar 5% dividido em 5 vezes, basicamente 1% ao mês. Logo após ele vai optar por uma das seguintes modalidades: em uma vez com redução de 90% dos juros, 70% das multas e 100% dos encargos legais, em 145 vezes com redução de 80% dos juros, 50% das multas e 100% dos encargos legais, ou 175 vezes com redução de 50% dos juros, 25% de multas e 100% dos encargos legais. Pelo que você está contando aí, Milton, parece que é muito semelhante com a sistemática dos outros PERTs também. Como é que é? Tem muita diferença? Denis, basicamente as modalidades são as mesmas, com as reduções cabíveis e etc. A diferença no PERT do Simples Nacional é que o contribuinte lá no ambiente em que ele faz a adesão, ele já tem uma simulação de como ficarão as 3 opções, seja ela na primeira modalidade à vista, a segunda modalidade em 145 e a terceira modalidade em 175 vezes. E aí ele já pode optar
tendo inclusive uma estimativa da entrada, do valor da entrada, dividido em 5 vezes e das parcelas. Então ele faz essa opção, efetua o pagamento e ato contínuo, após o pagamento do primeiro DAS, o parcelamento já estará consolidado, só cabendo a ele a emissão mensalmente das parcelas todos os meses a partir do dia 10. Então, o contribuinte não tem que esperar uma consolidação futura que nem era que aconteceu em alguns dos outros parcelamentos especiais, né? Não, Denis, esse parcelamento já estará consolidado, inclusive no prazo de adesão. Caso o contribuinte queira alterar a sua modalidade de opção, ele pode desistir da opção que fez, fazer uma nova modalidade, fazer uma nova opção e recolher o DAS no prazo previsto. Lembrando que o prazo previsto para esse parcelamento é até o dia 9 de julho. Isso é importante, hein, que você falou, prazo, 9 de julho. Esse prazo é para fazer o que exatamente? Denis, para concluir a adesão dele ao parcelamento, ou seja, para efetuar o pagamento do DAS. É importante que os contribuintes estejam atentos a feriados e outras datas importantes que vão incidir no dia 9 de julho. Até o dia 9 de julho tem que efetuar o pagamento do DAS. Lembrando, como eu já disse, os débitos que ainda não estão constituídos dependem da sua constituição através da entrega das declarações. E ele deve fazer isso 3 dias antes. Então, o ideal é que o contribuinte, até o dia 5, tenha entregue as suas declarações para eventualmente conseguir fazer a sua adesão e o pagamento do DAS tempestivamente. É um prazo 9 de julho, mas é bom no dia 5 já fechar tudo, né? Isso, muito embora o prazo legal seja 9 de julho, os débitos terão que estar constituídos pelo menos 3 dias antes e o pagamento no dia 9 de julho, lembrando que a rede bancária pode não estar funcionando no dia 9 de julho por conta de eventuais feriados. Aqui no estado de São Paulo, inclusive, temos o feriado da Revolução Constitucionalista de 32, né? Bom, Denis, é importante a gente falar aqui também sobre a forma como o contribuinte vai fazer a sua adesão. Ele vai entrar no portal do Simples Nacional, disponível no sítio da Receita Federal, na parte inferior, portais. Ele também poderá fazer a adesão acessando o seu ECAC. Ao acessar a área de parcelamento, o sistema vai direcionar ele para o parcelamento do PERT do Simples Nacional. Lá é possível que ele faça a sua adesão, clicando lá em Programa Especial de Regularização Tributária PERT do Simples Nacional. Bom, as prestações do parcelamento do PERT do Simples Nacional têm como valores mínimos R$ 50,00 para débitos da rotina do CIMEI e R$ 300,00 para os débitos da rotina do Simples Nacional. Em relação ao pagamento da primeira parcela da antecipação dos 5%, nós temos as seguintes datas. Se a opção for feita em junho, o vencimento é o último dia útil de junho, ou seja, 29 de junho, o pagamento da primeira parcela da antecipação. E a primeira parcela do parcelamento com redução será no dia 30 de novembro de 2018. Para as opções feitas no mês de julho, ou seja, entre o dia 1º e 9 de julho, o vencimento é 9 de julho, sendo que a primeira parcela do parcelamento vencerá no dia 31 de dezembro de 2018. Importante destacar que no cálculo das prestações, o sistema calcula automaticamente, o sistema vai fazer um cálculo de forma que ele calcule o maior número possível de parcelas, e não é possível o contribuinte alterar isso. Ô Milton, vamos dar uma olhada lá na funcionalidade do aplicativo, lá para ver como é que o contribuinte faz, quais as opções que ele tem lá? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada sim, Denis. Dentro da funcionalidade de parcelamento lá no portal do Simples Nacional, é possível fazer pedido de parcelamento, emissão de parcela, consulta pedidos de parcelamento e desistência de parcelamentos anteriores. É importante destacar que neste item o contribuinte pode consultar pedidos de parcelamentos efetuados, a situação atual de um parcelamento, ele pode obter o recibo de adesão ao parcelamento e ainda consultar quais são os débitos incluídos no parcelamento, bem como o demonstrativo de pagamentos. Milton, e como é que fica a compatibilidade, aí, o limite de parcelamento do Simples Nacional convencional e com o PERT? Como é que fica essa situação? Bom, o Simples Nacional tem na sua sistemática uma limitação em relação a um pedido de parcelamento ao ano. Por conta do PERT do Simples Nacional, por hora, neste prazo de adesão, não haverá essa limitação, porque o contribuinte vai poder fazer a sua adesão ao PERT do Simples Nacional para os débitos que estão abrangidos neste parcelamento. Os débitos que estão fora deste parcelamento, como não haverá limitação, então nesse momento o contribuinte vai poder fazer um parcelamento
convencional para as competências a partir de dezembro de 2017. É importante deixar claro que após o prazo de adesão ao PERT, essa limitação voltará a ocorrer. Na sequência, ele deve fazer a opção pelo PERT do Simples Nacional. Em seguida, ele faz a adesão a um parcelamento convencional, lembrando que ele tem até o dia 9 de julho para fazer isso. E aí, nesse parcelamento convencional, ele inclui os débitos que não estão abrangidos no PERT do Simples Nacional. Agora, os débitos que estão em discussão administrativa ou judicial. A sua inclusão depende da desistência prévia, de forma expressa e irrevogável, de impugnação, recurso administrativo ou da ação judicial. Isso é parecido com os outros PERTs, né? Tinha também essa possibilidade, não era, Neto? Sim, esses parcelamentos especiais, basicamente, eles prevêem que a sua adesão seja precedida da desistência de recurso administrativo ou judicial. Bom, aqui vai mais uma dica importante. Para os débitos administrativos, a desistência será feita mediante entrega do anexo único da Instrução Normativa 1808. A gente tem ela para pôr na tela aí, Milton? Temos sim, e ele deve ser entregue e preenchido na unidade da Receita Federal de domicílio do sujeito passivo em até 3 dias antes do requerimento. Bom, a comprovação dos débitos em discussão judicial deve ser feita neste mesmo prazo mediante entrega da segunda via da petição ou da certidão que comprova essa desistência. Para encerrar, vamos falar aqui das hipóteses de rescisão do parcelamento. Implica em rescisão do parcelamento a falta de 3 parcelas consecutivas, ou ainda a existência de saldo devedor quando do vencimento da última parcela. Destaco que é considerado inadimplente a parcela parcialmente paga. Ô Milton, e os débitos que estão inscritos em dívida ativa do Simples Nacional? Eles são passíveis de entrar no PERT também? Bom, esses débitos são sim passíveis de inclusão no PERT do Simples Nacional, porém a adesão para esta modalidade em relação a débitos inscritos em dívida ativa deverá ser feita exclusivamente no site da PGFN, www.pgfn.gov.br. E o prazo também até o dia 9 de julho de 2018. Legal, Milton. Agora a gente pode fazer um apanhado geral com umas perguntas e respostas. O que você acha? Vamos lá, importante. Então vamos lá. Olha, Milton, a gente falou aqui no início desse vídeo, mas acho que é legal retomar. Quem não é optante pelo Simples Nacional hoje, pode optar pelo PERT do Simples Nacional? Sim, quem não é optante pelo Simples Nacional pode aderir ao parcelamento do PERT do Simples Nacional, desde que tenha débitos apurados no Simples Nacional. O mesmo vale para o microempreendedor individual que não está mais na rotina do MEI. Ele também pode aderir ao PERT do Simples Nacional, desde que tenha débitos apurados pelo MEI. Obviamente, até a competência 11 de 2017. Certo. E qual que é a dica? A dica que a gente usa é a seguinte: se o débito que você apurou, você pagaria ele com o DAS, ele é passível de inclusão no PERT. Então, se você for pelo documento de arrecadação, não tem erro. São os débitos que você pagaria com DAS até a competência novembro de 2017. Das MEI também, né? Das MEI e das DAO. Das DAO também. Então, o DAS do Simples Nacional, o DAS do CIMEI e também o DAS da dívida ativa da União, que são os débitos que estão inscritos. Bom, eu vou fazer outra pergunta, mas acho que até ela já está respondida na anterior, né? Por exemplo, o INSS, que é apurado em GFIP, ele pode ser incluído no PERT do Simples Nacional? Bom, esse não, Menes. Esse é recolhido em GPS. Só pode ser incluído no PERT do Simples Nacional os débitos recolhidos em DAS. Bom, os débitos de multa por atraso na entrega de declarações do Simples Nacional também não entram no PERT do Simples Nacional. Então aquela dica vale para todos esses casos aí. É DAS, pode entrar. Não é DAS, não entra. É isso? Exatamente, Denis. Essa é uma dica muito válida, muito importante e simples. Se você vai pagar o débito com DAS, esse débito é passível de inclusão no PERT do Simples Nacional. Lembra que tem o critério temporal, tem que ser até a competência novembro de 2017. Mais uma vez, eu vou te perguntar uma coisa que você já falou anteriormente, Milton, mas em relação à entrada. Como é que ele faz esse cálculo da entrada? Bom, a entrada será calculada com base no total da dívida consolidada na data de adesão. E aí depois, então, vão ser aplicadas as reduções, é isso? Exatamente. Para apuração dos 5% de antecipação, será levado em conta o total da dívida consolidada sem redução. Logo após, para o pagamento das parcelas, aí sim, será levado em conta o valor total da dívida consolidada
e aí sim incidindo os descontos. Milton, o sujeito passivo percebeu que cometeu um erro no preenchimento da apuração mensal. Como é que ele faz aí para conseguir entrar no PERT? Bom, estando dentro do prazo de adesão ao PERT, ele pode retificar a apuração, aguardar o processamento dessa retificação e aí sim fazer adesão ao PERT. Milton, então os débitos vencidos depois de novembro de 2017 podem ser parcelados ou não? No período de adesão ao parcelamento do Simples Nacional, os débitos que não estão abrangidos nesse período, ou seja, aqueles débitos posteriores à competência novembro de 2017, poderão ser parcelados no parcelamento convencional. Neste mesmo período, será possível fazer mais de uma adesão a parcelamento lá no portal do Simples Nacional. E se a empresa já tem um parcelamento ativo, ela pode desistir para entrar no PERT do Simples Nacional? Sim, ela pode desistir para entrar no PERT do Simples Nacional. Obviamente só vão entrar no PERT do Simples Nacional os débitos que exporem até a competência 11 de 2017. Para os débitos posteriores, ela deverá fazer um novo parcelamento convencional, se assim o desejar. Bom, lembrando que a ordem é desistência do parcelamento que está em andamento, adesão ao PERT do Simples Nacional e aí sim uma adesão a um novo parcelamento convencional com as competências que não estão abrangidas no PERT. Vamos então para a última pergunta, Milton. Em uma empresa baixada que quer entrar no PERT do Simples Nacional, pode ou não? Sim, os débitos da empresa baixada podem ser incluídos no PERT do Simples Nacional. Ela pode fazer adesão com o certificado digital, caso ainda possua, ou ainda outorgar uma procuração eletrônica para uma pessoa física ou jurídica que possua um certificado digital. Essa outorga de procuração ele vai fazer lá no site da RFB, onde encontro procuração, solicitação para a RFB. Tem os passos lá para que a empresa outorgue esta procuração eletrônica. Ô Milton, obrigado por esclarecer esses pontos aí pra gente do PERT do Simples Nacional. E lembrando que todas essas informações e algumas outras ainda a gente encontra no site da Receita. Onde é que a gente acha o manual, Milton? É isso mesmo, Denis. Lá no site da Receita, em parcelamento, parcelamento do Simples Nacional, acessar o Programa Especial de Regularização Tributária do Simples Nacional, essas informações e outras tantas estão disponíveis. Inclusive lá tem o manual da adesão, com o passo a passo, print das telas, tudo muito fácil, muito simples e muito intuitivo para que o contribuinte consiga acessar. Maravilha. Obrigado, Milton. Até a próxima. Até a próxima, Denis. Um abraço. Um abraço.